Semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco confirmada no Maracanã. Novo reforço do Vasco foi apresentado. Léo Jardim convocado para a seleção brasileira. Saudações vascaínas. Nova Iguaçu escolhe Maracanã para jogo de volta contra o Vasco. O Nova Iguaçu optou pelo Maracanã como sede para o jogo de volta contra o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. A decisão, porém, foi precedida por uma controvérsia relacionada à frase presente na camisa do Vasco durante o jogo de ida, que terminou empatado em 1-1 no mesmo estádio. Durante o jogo de ida, o Vasco entrou em campo com a frase Maracanã para todos, estampada na camisa, referente ao consórcio formado pelo clube com as empresas W Torre e Legends para gerir o estádio. Isso gerou desconforto entre Flamengo e Fluminense, que atualmente administram o Maracanã sob um termo de permissão de uso cedido pelo governo do estado. Negociações. Apesar do impasse, o Nova Iguaçu e o consórcio temporário administrador do Maracanã tentaram chegar a um acordo para manter o jogo no estádio. O Nova Iguaçu, mandante da partida, valorizou a boa renda e o desempenho da equipe no jogo de ida, enquanto o Vasco, que geralmente recorre à justiça para jogar no Maracanã, não acionou essa possibilidade desta vez. O jogo e a vantagem. O Nova Iguaçu, conhecido como Laranja Mecânica, joga pelo empate para avançar à final, enquanto o Vasco precisa da vitória. O clube da Baixada Fluminense ficou em segundo lugar na Taça Guanabara, enquanto o Vasco ficou em terceiro. Semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco confirmada no Maracanã. Após disputa de versões e negociações, a federação oficializou que o jogo de volta entre Nova Iguaçu e Vasco será no Maracanã. No jogo de ida, as equipes empataram em 1-1, e o Nova Iguaçu tem a vantagem de um novo empate. Representantes de Nova Iguaçu e Vasco estiveram na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente no Maracanã para negociar com o consórcio administrador do estádio. O Nova Iguaçu fez um novo pedido para jogar no Maracanã após o primeiro não obter resposta do consórcio. Mudança de local. Inicialmente marcado para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o jogo será transferido para o Maracanã após a fala do governador Cláudio Castro, que declarou a disponibilidade do estádio. Cleiton retorna ao Brasil para jogar no Vasco. Cleiton Silva, novo reforço do Vasco, foi apresentado em São Januário e destacou a importância do clube e da torcida em sua decisão de voltar ao Brasil. Cleiton optou por deixar o futebol europeu, onde estava no Casa Pia de Portugal, para jogar no Vasco. Ele destacou o tamanho do clube e o apoio da torcida como motivos para sua escolha. O atacante, que já chegou ao Rio de Janeiro na semana anterior, estreou como titular no jogo de ida contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Léo Jardim convocado para a seleção brasileira. O goleiro Léo Jardim do Vasco foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior, substituindo Ederson, que foi cortado por lesão. Léo Jardim, junto com Fabrício Bruno do Flamengo e Galeno do Porto de Portugal, foram convocados para os amistosos da seleção. O técnico ressaltou que eles chegam em condições de disputar uma posição na equipe.